Opa! Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu preciso só de um retorno aí. Quem já entrou? Ó, o Fred, grande Fred. Ô Fred, dá um joinha aí se você tá me escutando bem, se a minha imagem tá legal aí pra mim, só pra mim saber aqui, cara. Porque ontem eu fiz aqui, minha imagem ficou só aqui. Se estiver me ouvindo legal aí, dá só um ok aí, quem tiver aí, por favor. Opa, fala Tiagão. Ô Fred, obrigado. Obrigado por ter acionado aí, dizendo que tá ouvindo bem. Minha face aí tá muito legal aí ou não? Porque, como eu te disse ontem, minha imagem ficou muito estranha, ficou muito cortado aqui. Então hoje eu tô um pouco mais distante. Se estiverem ouvindo bem e me vendo bem, deem um joinha aí, por favor, só para me ajudar aqui, enquanto o nosso... Pô, obrigado Fred, valeu. Valeu Tiagão, obrigado pelo retorno aí também. Pô, massa, obrigado, gente. Estamos todo mundo entrando aí. Vou esperar agora só meu convidado aqui entrar. Então, antes que ele chegue, né, pra gente trocar uma ideia bem bacana aqui hoje, que eu tenho certeza que vai te ajudar um pouco, né, vai nos ajudar, eu queria só pedir para você o seguinte: se você puder, vai curtindo aí essa live aí, porque isso faz com que o Instagram divulgue ela mais, né, pra gente. E também tem um aviãozinho aqui embaixo, ó, esse aviãozinho aqui. Clica nele e envia para alguém também, né? Se você caiu aqui sem ter visto o anúncio da live, a gente vai falar hoje aqui, eu vou ter um convidado aqui, um amigo, o padre Fábio de Melo Gonçalves, lá da Diocese do Rio de Janeiro, e a gente vai falar um pouco sobre esse período de quarentena que a gente está vivendo, de confinamento, os riscos e as oportunidades que ele traz para a nossa saúde espiritual, né? Ontem a gente falou sobre isso, mas em relação à saúde física, hoje a gente vai falar um pouco sobre saúde espiritual e amanhã a gente vai estar tratando saúde emocional com um psicólogo aí que amanhã eu revelo, né? Daqui a pouco, na verdade, eu publico aí quem é o parceiro que vai estar aqui comigo, beleza? Então, vou dando um oi pra galera. Ó, minha tia Dilma tá aí. Wagner, lá de Campinas, Indaiatuba, não me lembro. Fiz uma formação de coach com ele, show de bola, Wagner. Um abraço, Wagner. Vitor Amorim, fala Vitão. Cadê sua aula, cara? Tá rolando não? Já deu? Pô, massa. Bom, deixa eu ver aqui porque... até agora o meu amigo padre não entrou. Josi, opa Josi. Enquanto isso eu vou dando um oi para vocês aqui, ó. Cíntia Pinho. Maravilha. Pô, legal galera. Então é o seguinte, ó, hoje, até a hora que o padre chegar aí, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da espiritualidade, né? Um tema que até pouco tempo atrás era um tema nas rodas. Eu me lembro na minha juventude, né? Na minha mais terna juventude, ali na adolescência, juventude, era um termo que a gente tinha até meio que vergonha de falar, né? De tratar. Pessoas, a gente achava que... o Wagner, Mogi Guaçu, valeu por ter lembrado. A gente achava que espiritualidade era coisa de velho, né? Enfim. E hoje em dia esse tema é um tema que está muito em voga, né? As pessoas hoje buscam muita espiritualidade, né? E o que vem a ser espiritualidade, né? O que isso tem a ver com a nossa vida cotidiana? Por que de um tempo para cá essa palavra não é mais motivo de vergonha na roda dos jovens e todo mundo está falando sobre isso, desenvolvendo uma série de coisas? Bom, nosso convidado chegou e isso aqui eu já vou jogar para ele, vou deixar ele já entrar com a gente aqui, beleza? Eu vou convidar ele aqui, só um minutinho, vamos lá. Show, show. LPC Burger, seja bem-vindo. Opa! Olá! E aí, padre? E aí, Eduardo? Tudo bem com o senhor? Alegria. Como vai? Alegria Bem, toda minha. Muito feliz com esse convite, sentindo muito honrado. Poxa vida, padre, eu fico feliz com a sua presença aqui, né? Pô, a gente que se conheceu aí no início do ano passado, né? Tô fazendo um ano e pouquinho. Eu me lembro bem do senhor lá no curso do Ítalo, lá com a sua tradicional batina preta. Né? E foi engraçado aquele curso, né, padre? Doutores, né? Eu estava aqui intrometido, né? Porque o curso era para psiquiatras, psicólogos, coach e intrometido. Eu estava lá de intrometido. Maravilha, né? E eu tava vindo, na verdade, querendo me recuperar de alguns maus sintomas que o coach me trouxe, sabe? Então eu fui lá para meio que fazer uma recuperação disso aí.
ordenar algumas coisas. E graças a Deus deu muito certo. Né? Ô padre, ó, eu já comecei falando um pouquinho aqui antes, aqui, né? Pedindo o pessoal para clicar nesse aviãozinho, para chamar mais gente aí para a live, para a gente trocar uma ideia. Né? Já comecei a explicar um pouco do tema aí que a gente vai estar abordando. Mas antes eu queria que o senhor mesmo aí se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, que vão estar aqui com a gente, né? Que o senhor falasse quem é o senhor, de onde o senhor, qual diocese, enfim, seus trabalhos aí. Fica à vontade aí, padre. Então, meu nome é Padre Fábio de Melo Gonçalves. Isso causa uma grande confusão a pessoas que aparecem na minha paróquia, julgando encontrar o padre que canta, que também possui o mesmo nome, Padre Fábio de Melo. Também esse é meu nome mesmo. Inclusive o nome do padre que canta é Padre Fábio José da Silva de Melo. Ah, legal, não sabia, não sabia. Tanto é que ele depois lançou ele lançou um CD, Zé da Silva, que é um pouco contando a história dele, né? Essa história de que ninguém conhece, de onde ele veio, enfim, ele fala Zé da Silva, na verdade seria a vida dos bastidores, né? A vida dele. Muito interessante esse CD dele. E o meu nome é esse mesmo, Fábio de Melo Gonçalves. Então agora, sexta-feira santa, eu completo 10 anos de ordenado padre. Pô, que legal, padre. Dia 10 de abril. Essa semana, né? Essa sexta-feira eu completo 10 anos em que fui ordenado padre. Estou exercendo a função de pároco aqui na igreja de Santa Teresinha Seropédica, que é um município do estado do Rio de Janeiro, da Baixada. Eu sou carioca. Eu sou carioca, embora estou o sotaque é típico. Ah, legal. E a nossa diocese aqui de Itaguaí, pelo nome Itaguaí, muita gente não conhece. Mas a gente fala assim de Angra dos Reis, a gente fala de Paraty, que são, na verdade, cidades mais turísticas, né? Mangaratiba, Ilha Grande. Mangaratiba. Então as pessoas conhecem mais. Então a minha diocese faz parte dessa área da Costa Verde. E eu estou em Seropédica, que é uma cidade universitária. Nós temos aqui uma universidade federal. Então é um campus muito grande que traz jovens de todo o Brasil e até alguns outros de outras nações. Bem, que mais eu poderia dizer? Eu sou carioca, mas sou filho de nordestinos. Meu pai é pernambucano e minha mãe é sergipana. Os dois se conheceram dentro do avião, vindo para o Rio de Janeiro. Que legal. E aí se casaram, tiveram 5 filhos, dos quais eu sou o caçula. Eu entrei no seminário com 16 anos de idade, bem jovem. Eu fui fazer o seminário menor. Eu completei o meu ensino médio dentro do seminário. Aqui fora eu estudava desenho mecânico. Eu me enamorei muito desse curso, eu fazia o curso técnico e pretendia fazer engenharia mecânica. Cheguei a estagiar no Inmetro, né, por 1 ano e pouco. Eu achava que eu estava com a vida bem arrumada, assim, não é isso que eu quero, nada vai me desviar, sinto prazer não só em estudar, mas também de contribuir com o Inmetro, né, na ocasião em que eu tive a oportunidade, né, de ir lá trabalhar. Isso ajudou a identificar ainda mais essa minha identificação com o curso, mas foi exatamente exercendo o desenho mecânico que eu tive uma experiência pessoal com o Senhor, né, com Deus, e aí resolvi tudo abandonar para poder entrar no seminário. Então no seminário eu me formei em professor primário, né, como se dizia antigamente, né? Então assim, eu tornei professor de formação para crianças. E depois cursei filosofia e teologia, como todos os outros padres, né, precisam fazer para poder serem admitidos pela igreja, né, ordenados. Bem, maravilha, padre. Da apresentação. Pô, show, beleza. E quem não conhecia o padre Fábio de Melo Gonçalves está aí, né? Obrigado pelo senhor ter apresentado, show de bola. Então, assim, para quem está chegando agora, eu queria dar umas boas-vindas aí. Vamos chamando aí. Quem entrou agora, pega esse aviãozinho, manda para mais gente, para a gente colocar mais gente aqui para falar sobre a questão da espiritualidade, dos perigos e das oportunidades
que a gente está vivendo nesse tempo de quarentena e como que isso pode influenciar na nossa saúde espiritual. Então, a gente, na saúde espiritual, eu digo na espiritualidade mesmo, para não ficar um negócio aqui, né? O senhor é um sacerdote, mas eu tenho certeza que a gente vai abordar aqui uma ideia, óbvio, né? Pautada na espiritualidade cristã, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que espiritualidade, para você ter uma espiritualidade, você precisa ter um caminho a seguir, né? Então, algumas práticas, que inclusive são práticas da espiritualidade cristã, elas se adequam a outros tipos de denominações, né? Até mesmo outras religiões, enfim. Né? Então aqui a ideia é mais ou menos a gente falar um pouco sobre isso, é óbvio voltado para a nossa questão, até mesmo porque o Brasil é um país com 86% até 2010 de católicos. Né? Então a gente vai estar abordando aqui a questão, católico não, desculpa, do cristãos, pessoas cristãs. Né? Então, padre, assim, ó, só para dar início, eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre essa questão de o que é espiritualidade, até mesmo porque era um tema que eu estava falando um pouco antes do senhor entrar. Quando eu tinha ali meus 18, 17 anos, eu me lembro que a gente tinha meio que vergonha de falar um pouco sobre isso, né? As pessoas meio que, espiritualidade, as rodinhas de amigo, a gente não falava sobre esse assunto. A gente achava um assunto meio que só das mães, dos avós, era algo meio que, eu ficava com vergonha de falar isso ali perto dos colegas. Hoje não, hoje é um assunto que onde você está, as pessoas estão tratando de espiritualidade. Então virou um tema muito popular, muito moderno, dentro de uma série de outras palavras que hoje viraram palavras modernas, né? Vamos assim dizer, mindset, alta performance, as pessoas estão falando muito sobre espiritualidade. E isso, no meu ponto de vista, ele gera um risco para a gente quando se você não tem essa espiritualidade pautada na essência real da espiritualidade. E aqui eu não estou dizendo da igreja específica, de uma religião específica, mas a espiritualidade, tanto que tem pessoas que falam de uma espiritualidade sem Deus. E quando a gente fala espiritualidade, a gente está falando de uma vida no Espírito, né? Uma vida que tem uma comunhão com o Espírito. Então, como que você vai ter uma vida que transcende se você não tem Deus? Né? Você vai transcender para quê? Para o nada? Então, isso não é espiritualidade. E aí é onde o ponto que muitos se confundem. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente iniciar o que vem a ser espiritualidade. Bem, seria bom a gente abordar um pouco também o que seria o homem, né? Perfeito, começa por aí. Vamos lá. Perfeito, perfeito. O homem, o ser humano, ele possui um corpo material. Isso daqui, corpo material, que nós sabemos que quando nos tornamos, quando é um corpo material na alma espiritual. Quando a ânima que dá vida a este corpo, né? Quando ela deixa o corpo, esse corpo torna-se um cadáver e ele se corrompe, né? Então, nos nossos cemitérios estão lá os cadáveres se corrompendo, mas a nossa alma, ela é imortal, né? Ela não se corrompe, a nossa alma, ela não se destrói, ela é eterna, criada por Deus, né? É eterna. E a alma, ela possui, segundo São Tomás de Aquino, que é o grande doutor da igreja, inclusive eu tenho aqui um busto dele, né? São Tomás de Aquino. Sim. É o grande estudioso da igreja. São Tomás de Aquino, maravilha. ele dizia o seguinte: a alma espiritual, ela foi criada por Deus para desenvolver-se dentro de um corpo. Então, desenvolver o quê? Você poderia me perguntar, né? Desenvolver duas faculdades, que seria a inteligência, o intelecto e Perfeito. a vontade. Show. Então, assim, a inteligência e a vontade, elas se desenvolvem enquanto está em um corpo. Então, a alma, ela se serve do corpo para desenvolver-se. Tanto é que quando, então, ela se desentrega do corpo, ela não consegue mais mudar. Então, a sua mudança ou transformação é enquanto ela está no corpo. Se acreditou, por muito tempo, algumas pessoas começaram, influenciadas pelo platonismo, começaram a acreditar que a alma era boa e o corpo era mau. Então precisamos castigar o corpo, porque é como se o corpo impedisse a alma de se elevar. A alma, né, dela, vamos dizer assim, dela progredir. Então, castigando o corpo, a alma, ela se engrandeceria. Então, isso é uma influência platônica, né? Que você vai acreditar que o corpo é mau, sendo que para a nossa fé cristã, o corpo não é mau. Tanto é que foi criado por Deus. Tanto é que nós cremos também, todo cristão, seja católico ou protestante, acredita que
a alma, que no final dos tempos haverá a ressurreição da carne, a ressurreição do corpo. Só que o corpo, ele vai, aquele cadáver que se corrompeu lá no cemitério, ele vai ser ressuscitado de acordo com o estado da sua alma. Então, se a alma ela foi salva, ela receberá um corpo glorioso, um corpo que corresponde ao estado em que a alma foi encontrada no seu juízo particular, ou seja, quando ela morreu. Porque assim que nós morremos, nós passamos por um juízo particular. E não é um encontro com Deus propriamente dito, porque a visão beatífica, ou seja, a visão de Deus face a face, ela se dá para aqueles que foram salvos. Sim, legal. O julgamento particular é uma iluminação. Alguns teólogos vão chamar de iluminação. Eu começo a olhar a minha vida a partir da perspectiva de Deus. Então a gente começa a entender que essa iluminação, esse juízo particular, ele não é propriamente um encontro com Deus, com uma iluminação, com uma luz divina, que nos condena. Porque Deus, ele não condena o homem. Deus é um pai que ama a humanidade. E como pai, ele não quer que nenhum de seus filhos se perca. Tanto é que na Sagrada Escritura vai dizer que Deus não se compraz com a morte do pecador, mas quer que antes ele se converta e viva. Isso é muito importante estar falando, Eduardo, porque eu encontrei muitas pessoas nas redes sociais dizendo que essa pandemia seria um castigo de Deus, né? Uma condenação divina pelo homem estar voltando as costas ao seu Criador. Se eu vejo o castigo de Deus como uma correção de amor, eu posso concordar com isso. Né, que vamos dizer assim, que não sei se... Porque a palavra castigo, muitas vezes, só nos remete ao quê? A uma punição. Certo. Só que a palavra de Deus fala assim. A palavra de Deus diz assim, se Deus nos correspondesse segundo, em proporção, às nossas faltas, quem haveria de subsistir? Ou seja, ninguém, se Deus ninguém. Nos tratasse segundo as nossas faltas, quem permaneceria vivo? Ninguém. Ninguém. Então, se Deus não nos pune em proporção às nossas faltas, e se ele, a palavra de Deus usa até uma palavra interessante na nossa tradução, Deus açoita aqueles que ele ama. Você está dizendo assim, Deus, ele se castiga, ele o faz por amor. Então, ele faz em vista da edificação, do progresso, da felicidade daquele filho. E não pessoa. Um castigo infértil, né? Um castigo, uma correção infértil, que é simplesmente para poder... Porque a justiça divina é diferente da justiça humana. Se você olhar no dicionário nosso, vai dizer a justiça, o dicionário mais pobrezinho que tiver por aí, mas que é um conceito comum em todos os outros, é que justiça é o quê? Dar a cada um aquilo que lhe é devido. Sendo que Deus, ele não dá a cada um aquilo que lhe é devido. A justiça divina não tem a ver com a justiça humana. A justiça divina é a cruz do Senhor. É o quê? É a sua misericórdia, é o amor. Ele nos amou ainda quando nós éramos seus inimigos. Então, espiritualidade tem a ver com atenção, eu dar atenção, eu alimentar a minha alma. A minha alma que não está desintegrada do corpo. Por isso, a minha espiritualidade, ela envolve o meu corpo. Tanto é, porque a espiritualidade não tem a ver só com a alma. Certo. Né? Por que acontece? Lembrando que eu havia dito, né, segundo São Tomás, a alma ela se desenvolve quando está no corpo. Então, vamos dizer assim, é uma coisa integrada. Tanto é, muito curioso, né? Que eu achei muito interessante essa tríade que você fez, né? De saúde física, saúde espiritual, saúde mental. Embora podemos assim separar essa formação, o homem ele tem que ser entendido com essa complexidade, né? Ou seja, com essa tríade. Exato. Um bom terapeuta, exatamente, o teu trabalho, né? Você é um terapeuta, digamos assim. Um terapeuta, ele tem que dar atenção a essas três realidades, porque quando se adoece no corpo, possivelmente se adoeceu na psique, se adoeceu no espiritual. Uma pessoa
Oi? O senhor travou aí. O meu travou, gente, ou não? O meu tá ok? Será que foi só do padre que travou? Oi, oi. Comentem aí, gente. Tá travado aí ou não? Por favor, alguém fale algo se tá travado. Opa, Voltei. opa, opa. Deixa eu ver. Voltou, mas não voltou. Tá travado? Tá travado aí, ô Vinícius? Tá travado, meu irmão? Ou não? Tá ok? O meu tá ok, é o do padre que tá travado. Vamos ver se volta aqui. Vamos ver se volta para ele não perder o raciocínio. Opa! Pessoal, vai vindo aí. Sejam bem-vindos aí. Será que acabou a luz lá, Caio? Eita, ele saiu. Provavelmente acabou a luz. Provavelmente acabou a luz. Vamos ver se ele vai voltar de novo, mas assim, só para não perder o fio da meada do que ele está falando, e foi até a ideia do que eu propus, essa sequência de lives tratando do corpo, do espírito e da psique, exatamente por isso. Porque essa pandemia, esse momento que a gente vive de confinamento, ele traz para a gente uma oportunidade de uma reflexão um pouco mais profunda sobre a questão da constituição do ser humano. Né? Então, o corpo, como o padre falou, ele está com a alma de uma maneira que a alma precisa do corpo para se desenvolver. Então, por isso que ele deixou muito claro essa relação e, de fato, a gente não pode ignorar a questão do corpo, né? Como muitos, às vezes, entendem isso aí, que a igreja não está nem aí para as coisas, a espiritualidade não tem nada a ver com o corpo, do prazer, isso não tem nada a ver, é uma série de coisas, enfim. Agora, eu queria muito que ele voltasse, né? É uma pena se ele tiver caído. Se ele tiver caído, a gente vai tentar aqui falar um pouquinho mais, mas eu vou dar um tempo aqui. E amanhã, até mesmo antes dele voltar para ele continuar o raciocínio, só te falando, você que está chegando, amanhã a gente vai falar sobre a questão emocional, né? Então, a influência, os perigos e as oportunidades da questão emocional. Ele voltou, vou chamar ele para ele continuar. Vamos lá. Vamos lá. Tava top. Tava top a análise. Opa! Estamos de volta. Acabou a energia, tu acredita? Acabou a energia? Não, então, alguém falou aqui, acho que o Caio, deve ser daí, eu acho, a região aí. Possível. Aí ele falou, acho que acabou a energia aqui. Ah, então beleza, mas que bom que voltou, graças a Deus. Então continue, Caio, tá? se for quem eu tô pensando, também é um aluno do Ítalo Marcelo. Ah, sim. Show. Manifeste-se, Caio, manifeste-se. Mas diga aí, continua, padre, então, o raciocínio. Então você me perguntava o que é espiritualidade, né? Então, espiritualidade é você alimentar a sua alma que não está desintegrada do seu corpo. E interessante isso porque o Filho de Deus fez-se homem. Então, assim, ele assumiu, Deus que é espírito, não criado, perfeitíssimo, ele assumiu a humanidade. Então, quando eu falo que ele assumiu a humanidade, eu estou dizendo que ele recebeu um corpo humano e uma alma humana. Eu falo isso importante porque algumas pessoas pensam que, inclusive, Jesus Cristo era apenas um corpo humano animado pelo seu espírito divino. Mas não, ele possuía uma alma humana. Porque se eu digo que Jesus não possuía alma humana, eu não estou dizendo que ele se tornou homem. Porque homem o homem ele é integrado por um corpo e por uma alma. Né? Uhum. Não pode ser, se é só alma, se é só espírito, ou é anjo, ou é Deus. Então, assim, é importante isso, né? Então, tanto é que, por exemplo, assim, a fé católica, ela vai se servir para alimentar o alimento mais sólido da fé católica são os sacramentos. E os sacramentos são sinais visíveis que manifestam realidades invisíveis. Então, legal. É muito curioso isso, né? Porque o nosso corpo material, ele é visível, mas a nossa alma espiritual é invisível. Assim são os sacramentos. Então, o Filho de Deus, ele é o sacramento por excelência. Diz Santo Agostinho que só há um sacramento. Não são 7, como costumamos dizer. Ele fala que é um. Um só é o sacramento. E que é isso, sacramento? É Jesus Cristo. Que se manifesta, que se apresenta na vida do homem, do seu nascimento
a sua morte nessas três realidades: batismo, comunhão, unção dos enfermos, reconciliação, matrimônio, ordem, e assim vai, e confirmação. E assim, padre, é importante, beleza, muito legal, muito claro, assim, é importante a gente só, talvez, pegar tudo isso que o senhor falou, assim, e jogar de uma maneira, uma linguagem bem prática, assim, o que acontece? Eu acho que vale pra gente, porque assim, a intenção da gente estar conversando aqui é ajudar as pessoas a serem pessoas melhores, né, de fato. E aí, quando a gente, de tudo que o senhor disse, para mim, eu queria talvez tentar resumir, assim, por exemplo, é importante as pessoas entenderem que não adianta você relutar na sua vida contra essa realidade que foi acabada de expor, né, essa exposição da realidade que o senhor colocou, dessa constituição do homem, porque isso é você, isso é a realidade de você, homem, né, ser humano. Você é assim, quer você acredite ou não, você é constituído nessa estrutura, né? Então, assim, é importante você começar a aproveitar a quarentena como uma oportunidade para você começar a pensar diferente, né? É uma grande oportunidade para a gente pensar diferente disso aí. Padre, assim, agora, falando de oportunidade, assim, como que o senhor vê hoje oportunidades para a gente abraçar nesse momento, né, para a gente evoluir espiritualmente? Porque a gente vivia um ativismo grande, de repentemente um vírus invisível, né, vem e coloca todo mundo dentro de casa, a galera está no desespero. Eu escuto umas mães de aluno aqui falando que estão tomando Rivotril já porque não aguenta as crianças em casa, e isso me preocupa, porque eu vi um post de uma colega, ela dizendo assim: existem mães que nesse momento estão entendendo o que é ser mãe, depois de 4, 5 anos de ter um filho. Né? Por quê? Porque ela está convivendo com a criança. Porque antes a criança tinha tanta atividade, tanta coisa que o cara não consegue. Ou seja, então a gente está vivendo um tempo que eu vejo como muita oportunidade para a gente ressignificar algumas coisas, para a gente olhar para algumas coisas diferentes e dar um valor. Então, como que o senhor entende que isso pode nos beneficiar na nossa saúde espiritual a partir desse entendimento de espiritualidade? Sim. O que acontece? Eu vejo que essa pandemia, pode parecer meio loucura o que eu vou falar ao ouvido de alguns, né? Mas eu creio que essa pandemia, ela é uma grande manifestação do amor divino por nós. Eu ia te perguntar, só antes de você concluir, eu ia te perguntar uma frase assim, eu anotei aqui, se é possível haver algo de espiritual a nos ensinar por trás dessa pandemia. Então acho que já é essa resposta que o senhor está dando também, né? Eu acredito. O que acontece? Não é que Deus tenha enviado a pandemia. Claro, de fato. Deus se compadece daqueles que vêm sofrendo e que ainda vão vir a sofrer. Exato. Porém, a palavra de Deus fala o seguinte, que nenhum cabelo da nossa cabeça se torna branco sem que passa pelo consentimento divino. A palavra de Deus fala também que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus ele tenha dado consentimento. Isso para poder revelar o quê? Que Deus ele não perdeu a governabilidade das coisas, ele está no governo. O mundo não está um caos porque Deus se desinteressou do mundo. Né? Deus está interessado no mundo. Deus, inclusive Jesus, ele vai dizer que o Pai, ele trabalha. E aí ele fala, o trabalho do Pai é levar que creiam no seu Filho, naquele que ele enviou. Esse é o trabalho do Pai. O Pai vive trabalhando. Então eu acredito, assim como também está, até separei aqui a passagem, Romanos 8, versículo 28, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu acredito que essa pandemia também, ela concorre para o nosso bem. Só que o grande problema é que nós que não nos voltamos para a espiritualidade, pensamos que só existe este mundo aqui. Só existe o corpo, né? Só existe o corpo. Então eu não posso perder meu corpo, né? Eu não posso morrer, eu não posso perder meu corpo. Morrer. E aí é muito compreensível que as pessoas se desesperem. Porque tudo que elas possuem é essa vida aqui. Então essa vida agora está ameaçada e eu estou morrendo de medo. Então, é compreensível. Uhum. E aí, essa pandemia faz com que o homem se volte para a espiritualidade. Uhum. Quantos são aqueles que nessa ocasião estão se voltando para a esperança da vida eterna? E aí começa a cuidar de si. Isso é um ponto bom. Né? Veja, eu queria fazer uma comparação, Eduardo. Mas claro, fica à vontade. Fica à vontade. Um tapete persa. Ainda que a gente não tenha, por exemplo, eu nunca vi um tapete persa pessoalmente, mas eu já pesquisei na internet.
São umas tapeçarias assim, nobres, né? Muito caras e de muita beleza, de muito trabalho também. Exigiu-se muito trabalho para confeccionar toda aquela beleza, aquela harmonia, aquela estrutura que a gente se depara num tapete de peça. Mas se você for olhar o avesso da peça de uma tapeçaria, era um emaranhado de fios, assim, que parece desconexo. Não tem sentido. É uma linha vermelha, uma linha amarela, uma linha dourada, uma linha verde. É uma coisa feia de se ver. Mas na outra perspectiva, do outro lado, a gente vê que isso resulta numa harmonia, numa beleza fantástica. Eu acredito o seguinte: esse mundo aqui é um emaranhado de linhas, de que nós só conseguimos ver nessa perspectiva. Que confusão, que caos, que desordem, que loucura. Uma pandemia que colocou ricos e pobres, sábios e ignorantes, jovens e anciãos, todos reclusos, enfim. E aí eu me desespero diante desse fato tudo. Porém, se eu tenho espiritualidade, se eu tenho fé, se eu cuido disso, se eu me alimento, eu posso, então, participar de uma visão divina, que é uma outra perspectiva, ainda que eu não consiga contemplar ela na sua amplitude, eu tenho participação numa visão divina, de ver que tudo vai concorrer para o bem da humanidade. Que essa pandemia não é Deus que da humanidade que tem se desinteressado. Pelo contrário, essa pandemia é mais uma manifestação do amor divino. Porque se essa pandemia não viesse a concorrer para a glória de Deus, ele não permitiria. Padre, perfeito. Assim, ó, eu confesso para o senhor, não é porque o senhor disse isso, mas é exatamente essa a perspectiva que eu tenho tentado meditar nesses dias que eu tenho ficado em casa, né? Então, assim, graças a Deus aqui em casa eu moro ao lado, tem até um lote vago, às vezes eu vou para ali, que é um lote que é uma área verde da casa. Eu sento lá debaixo do pé de manga e fico ali meditando e pensando. E uma coisa que desde o início eu fico pensando, eu preciso enxergar além das aparências desse vírus, né? Porque esse vírus é um vírus. Eu não quero entrar na onda das informações repetidas, do excesso de medo que a galera... Por quê? Porque eu cultivo em mim essa perspectiva, esse caminho, essa forma de olhar esse tapete de peça, como o senhor acabou de dizer, né? Então, assim, eu tenho buscado, e eu queria deixar isso claro, a gente precisa entender e olhar o que está atrás, o que tem além da aparência dessa pandemia, né? Porque senão você... E como o senhor disse muito, muito bem, eu concordo com tudo, a gente está tendo uma oportunidade, é mais um amor divino que a gente está tendo, mais um chamamento de Deus para a nossa vida nessa questão, para a gente ressignificar e olhar para a nossa história, ver o que precisa ser refeito, né? Então, se você essa pandemia nos desafia, né? Nos desafia 100% a ser melhor, total. A gente está vivendo uma insegurança que nos convida a nos posicionar. Exatamente. Posicionar. Então, essa pandemia nos abre oportunidades de solidariedade. Exato. Essa pandemia nos abre a oportunidade de solidariedade. Essa pandemia nos abre a oportunidade de enxergar coisas de que antes nós estávamos nos negando a enxergar, como a existência de Deus, como também a nossa família, e por conta desse mercado, né, a procura de sucesso, de dinheiro, tem feito a gente se esquecer daqueles que nos foram confiados, né? Exato. Esposa, esposo, o pai, a mãe. Né? Agora, um perigo muito grande, você falava também, né, na proposta, para a gente meditar um pouco sobre os perigos, né? Exato, não, exato. As oportunidades, né? As oportunidades. Isso, vamos falar dos... As oportunidades, dentre a solidariedade, a fraternidade, a sensibilidade com o outro, essa coisa de você mesmo se cuidar, a higiene, são coisas que deveriam fazer parte, né, já do nosso dia a dia. Mas eu acredito que temos tomado maior consciência disso. Por exemplo, o próprio descuido da espiritualidade pode nos levar a desenvolver enfermidades psíquicas, né? Então, como a própria ansiedade, como a própria depressão, que a depressão e a ansiedade nós sabemos que ela também é um medo não bem administrado, né? Quando não há medo, todo mundo sente. Então, se eu não tenho recursos, seja ele formação, seja ele, enfim, toda uma estrutura, né? Também biológica, porque sabemos que a ansiedade e a depressão
ela não é decorrente apenas do intelecto e de conhecimento, é claro que ajuda muito, mas também tem fatores biológicos, né? E aí, se a gente não cuida da espiritualidade, nós não sabemos administrar o medo. E aí, não sabendo administrar o medo, nós adoecemos. E adoecendo psicamente, a gente adoece também fisicamente. Então, eu queria só apenas também reafirmar aqui que a espiritualidade é muito importante para a saúde física e para a saúde mental. Então, pessoas que estão tomadas por medo, é natural, porque olha só, o medo ele é muito casado com a ansiedade. O medo, ele está muito junto. Assim. Claro que podem ser vistos diferentes, pode existir o medo sem ansiedade, uma ansiedade sem medo, mas é muito difícil não haver ansiedade sem que haja o medo. E aí, é um medo não bem administrado. De tantas coisas que poderíamos dizer. E aí, as pessoas começam a procurar compensações. Então, os riscos dessa pandemia as pessoas agora começarem a desenvolver compensações. Porque como elas não têm a fé, não têm a espiritualidade, para poder administrar o medo, ela vai compensar. Compensar no quê? Na gula, come. Perfeito. Os pecados que eu pego. Bebe de forma pornografia. Né? Pornografia. Mais do que comum. Pornografia. Pornografia, né? Luxúria. Poderíamos falar também, e a gente sabe, né? Não sei, mas a pornografia ela causa danos muito grandes. Inclusive, até pessoas não ditas cristãs, elas começam a reconhecer. Hoje começa a ter um estudo muito grande como a pornografia tem acabado com a sexualidade humana, criado codependências e que faz com que até muitas pessoas não consigam manter o seu casamento, né, com saúde. Né, porque ela fica numa codependência. Então é assustador, mas antigamente se falava que a pornografia era própria de pessoas que não eram casadas. Mas a gente sabe que não. Hoje não. Pessoas casadas têm a esposa ao lado, ou o marido, mas ela busca e aí ela termina se escravizando. E tanto a escravidão, muitas pessoas se assustam, né? Quando a pessoa começa a buscar a pornografia e facilmente ela se escraviza. E aí uma pessoa não dita cristã, que de repente está assistindo essa live, fala, que besteira, quem não assiste pornografia, que escravidão o quê? A hora que eu quiser deixar, eu deixo. É muito difícil. Para uma pessoa casta, uma pessoa que vive a sua sexualidade na integridade, e quando eu falo isso, poderíamos falar da própria fidelidade à esposa ou ao esposo, a fidelidade a Deus, né, no tratamento do seu corpo, enfim. Poderíamos falar da castidade não só como o não pecar, mas também a castidade como um ser livre para amar. Uma pessoa que não se apropria das coisas, não usa elas de forma fútil, mas ela sabe usar as coisas com liberdade, né? A castidade ela é muito mais ampla do que muitas vezes se diz. E a pornografia ela termina causando essa escravidão. Por quê? Porque uma pessoa que está viciada, se você fala para ela assim, olha, deixa de usar, ela não consegue. Aí, por isso a gente pode dizer escravidão. Agora uma pessoa que é casta, se a gente falar assim, usa a pornografia, ela pode resistir, mas não é difícil. Não é difícil uma pessoa casta cair na luxúria, mas é muito difícil uma pessoa luxuriosa de uma hora para outra tornar-se casta. É todo um processo. Aí a gente vê que existe uma escravidão. Né? Aí a gente poderia falar da própria compulsão, né? A compulsão da alimentação. Se a pessoa nessa quarentena começar a comer de forma desmedida, se ela não ter uma rotina, a verdade é essa, a rotina para tudo, rotina para a espiritualidade. Se ela não colocar, criar uma rotina, vou acordar a tal horário, vou rezar a tal horário, vou meditar a tal horário, vou assistir lives a tal horário, porque outro perigo também que você quer é pular de uma live para outra. Exato. Fica pulando igual um louco. É uma epidemia, né? Eu até botei aqui, uma epidemia das redes sociais. Que também causa um dano. Né? Então, eu tenho falado que é uma pandemia de informação também, né? Ao mesmo tempo, né? Porque é pandemia de informação, epidemia de rede social, tá tudo isso aí. Isso. E a pessoa, é tudo um exagero. E a pessoa, na verdade, ela consome muita informação, ela está em vários lugares, né? Mas ao mesmo tempo ela não está em nada, ela está de maneira intensa. Em nada ela está entregue, ela está focada. Exato. Falta atenção, de né? De nada serviu todo aquele conhecimento, né? De nada serviu lives e lives que ela foi passando. Então, muito, sobretudo também que eu estou feliz por um lado também, uma visão, perspectiva espiritual,
eu tenho visto que o Espírito Santo tem dito à igreja, por meio do Papa, sobretudo os últimos papas, né, a importância de uma igreja em saída, a importância de uma igreja que vai ao encontro, não só uma igreja que vai ao encontro daqueles que não foram batizados, mas também ao encontro daqueles que foram batizados, mas não suficientemente evangelizados. E quando eu falo isso, é muito interessante quando eu falo assim, uma pessoa que é batizada, mas não evangelizada, porque antigamente falava ser o quê? Uma pessoa pagã é uma pessoa que não foi batizada. Mas aí, agora está se falando uma pessoa pagã, uma pessoa que não foi batizada. Hoje em dia já não se fala mais isso. Uma pessoa pagã, ela pode ser uma pessoa que foi batizada, mas ela é pagã. O que é pagão, em outras palavras? Pagão é um órfão. É uma pessoa que, embora tenha pai, ela não descobriu isso. Então ela vive nesse mundo numa orfandade espiritual. Ela está jogada nesse mundo à mercê dos acontecimentos, à mercê dos fatos. Então, assim, ela está à sorte do acaso. Exato. Então, se ela está à sorte do acaso, ela então ela não tem ninguém por ela. Então, ela tem que se virar. Então, ela se preocupa com o dia de amanhã, ela se preocupa com o que vai comer, com o que vai beber, isso a consome. Então, assim, é muito triste uma pessoa órfã. Agora, uma pessoa órfã não é só o que não foi batizado. Tem muitos batizados vivendo orfandade espiritual. Por quê? Porque ainda não conheceram a Deus por Pai. Ela conhece a Deus como um ser poderosíssimo, um ser que talvez ela confunda até com um patrão, ao qual ela deve algumas satisfações, ela deve algumas posturas, ela deve comparecer aos domingos na igreja. E aí a palavra de Deus vai dizer, né, que não nos foi dado um espírito de escravos para nós recairmos no medo, mas foi nos dado um espírito de filhos adotivos que nos faz clamar Abba Pai. Abba é uma expressão usada pelas crianças hebraicas. As crianças, né, elas dizem Abba, né, no sentido para dizer papaizinho querida, como se fosse uma expressão infantil, papaizinho. Imagina, a Sagrada Escritura do Novo Testamento vai dizer que a nós foi dado um espírito de intimidade, não um espírito de escravo, porque um escravo não tem intimidade com o seu Senhor, ele só obedece. E aí a preocupação é essa, que há muitos cristãos, ou seja, batizados, que não descobriram que há Deus por Pai. E Jesus vai dizer, né, no seu evangelho, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o que ireis comer. Não vos preocupeis com o que ireis beber. Não vos preocupeis com o que ireis vestir. Essas coisas se preocupam os pagãos. Quem são os pagãos? São filhos de Deus também. Porque como cristãos, nós não somos uma elite, né? No mundo espiritual, o cristão não é uma classe de elite. Não. O pagão, ele é... Tanto é que tem a Sagrada Escritura que diz assim... claro que não estou chamando agora os pagãos de injustos, né? Ou de maus. Mas existe uma passagem que nos ajuda a compreender que Deus não faz acepção entre pessoas. Diz assim, o sol brilha sobre bons e maus. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. Ou seja, Deus ama a todos. Ama a todos. Ele não faz essa distinção, entendeu? Agora, ele não faz distinção entre nós, cristãos e pagãos. Agora, assim, só me lembrou, só para dar um exemplo, o evangelho se não me engano, de hoje, da liturgia de hoje, fala da traição ali de Judas e de... Jesus está ali com eles, né, de Judas e de Pedro. E assim, interessante, talvez, assim, para esse momento, a dicotomia, né, da postura de Judas e de Pedro. Né, e talvez a gente pode trazer isso para a realidade nossa de hoje em dia e refletir ainda mais dentro dessa quarentena. Né? Judas, ele traz Jesus. Pedro também traz Jesus. A questão é, a traição de Judas, e Judas depois, inclusive, há um relato que ele se arrepende, né? E vai lá e se suicida. E Pedro também se arrepende. A diferença é que Judas, o arrependimento dele não é pelo fato dele ter sentido aquela ofensa com esse Deus Pai que o senhor está dizendo, mas sim um arrependimento, um remorso pessoal, ou seja, ele quer ficar bem com a sociedade, ele quer dar a cara dele como um cara bonzinho para todos, mas ele não se sente incomodado com o relacionamento com o Deus Pai que ele rompeu, né? Agora já Pedro não, a diferença de Pedro é que
a profundidade do arrependimento de Pedro é exatamente por quê? Porque ele está cagando para ele. Ele está vendo a relação dele com Deus que foi quebrada naquele momento, né? Que o Deus Pai que ele, de certa forma, traiu ali naquele instante. E o mais legal de tudo, só para reforçar o Deus Pai e Jesus Cristo na pessoa de nosso Senhor aqui, que veio até a terra como homem, né? É que Jesus já sabia disso. E ainda assim Jesus confiou neles. Né? Jesus ainda chamou eles para pertencer ao grupo dos apóstolos ali. Né? Então, assim, eu acho que é um momento... A esse que o traiu, né, chamado Pedro, confiou o colegiado, confiou a ser o chefe, né, dos apóstolos. Né? Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, é um momento oportuno até mesmo para a gente tirar um pouco da cabeça essa ideia de... Eu tenho um livrinho do Ansel Grum, aquele monge beneditino, né, que ele fala um pouco, no início do livro, chama Espiritualidade e Entusiasmo. E ele fala disso, né, que muitas pessoas têm uma ideia de um Deus carrasco, um Deus que pune, e às vezes a gente cresceu numa igreja com essa perspectiva, às vezes por erro dos nossos pais, enfim, muito regra, muito não sei o quê. É muito comum projetar em Deus as próprias impressões, né? Exatamente. Só que até assim, o senso de justiça, né? Exatamente, perfeito. Deus é justo, né? Até mesmo porque é o seguinte, até mesmo porque a gente ia um pouco para lado da terapia, né? As pessoas às vezes julgam o outro e tem estudos. Na verdade é o seguinte, quando você está julgando alguém, a perspectiva do julgamento, você fala, porque aquela pessoa é assim, assado, é porque você tem essa perspectiva. Não necessariamente aquela pessoa é aquilo, né? Você tem uma visão, você tem um juízo sobre aquele fato nessa condição e aí você julga o cara. É o que você disse agora aí no meu entendimento, né? A pessoa faz um juízo de Deus a partir da perspectiva dela de justiça. E não é assim. Né? Agora, uma coisa que você falou, eu gosto muito de utilizar nessa figura de Pedro e Judas Iscariotes uma linguagem própria psicológica, né? Que, tipo assim, eu chamo aquilo que Judas sentiu após a traição de culpa. Culpa, quando eu falo isso aí. A culpa, ela me paralisa. Ela me deixa estagnado. A culpa, ela não cria espaço para reconciliação. Então, ele faz justiça com as próprias mãos. Ele vai lá, né? Então, ele se enforca. Então, Pedro, ele tem arrependimento. E aí, o arrependimento, ele possibilita de você transitar de um lugar para outro. Ou seja, do erro para o acerto, entendeu? Perfeito. Já a culpa não. Então, a culpa, ela não é positiva. Deus não quer que nenhum dos seus filhos sintam-se culpados diante dos seus erros, dos seus fracassos, das suas infidelidades. A religião é muitas vezes culpada por fazer com que as pessoas sintam-se culpadas. Mas não. A religião, pelo contrário. Ela, na verdade, ela oferece a proposta do arrependimento. Que é, na verdade, você reconhecer os teus erros, ou seja, não fugir, encará-los, admitir, exatamente para que você possa experimentar diante disso, né? O amor de Deus que te recebe de volta, que acredita na possibilidade da sua transformação e você então transita, né? De uma escravidão a uma liberdade, de um pecado à vida na graça. Com base nisso aí que o senhor está dizendo, é importantíssimo, eu acho, a gente frisar isso aí como mais uma oportunidade dentro desse tempo da gente refletir, porque a gente sabe que a gente vive em uma sociedade extremamente vitimizada, né? Pessoas que atribuem a culpa sempre ao presidente, ao governo, ao tio, à avó, à mãe, ao cachorro, nunca a ele. Né? Então é importante esse momento você também parar e fazer uma autoanálise, uma autocrítica. E entender que essa espiritualidade que você constrói também, que é uma outra coisa que eu não queria deixar de falar, não é nada em si. Né? Você tem que entender que a espiritualidade que a gente está falando aqui, que é uma espiritualidade pautada no Cristo, é uma espiritualidade de serviço. Né? Uma espiritualidade que você... E não é nada abstrato, não é você ficar olhando para o nada. É muito concreto, né? É muito concreto. É quando você começa a vivenciar isso. Alienante. Não é alienante, perfeito. Não tem nada de alienação, não tem nada. Karl Marx dizia, né, que a igreja é o ópio do povo, a religião é o ópio do povo. É como se fosse uma droga, né, que anestesiasse o povo e fizesse o povo viver nas nuvens. Porque, na verdade, não. Nós podemos até viver voltados, né, olhando para o céu. Uma perspectiva de esperança e de vida póstuma. Né? Nós cremos na vida póstuma. Agora, os nossos pés estão bem fincados nesse chão. Então, o cristianismo, sobretudo,
ele não é alienante. Pelo contrário, nos coloca na realidade. Na realidade. Deus, ele não nos fala apenas através da Bíblia, né? Até deixa aqui, a Bíblia não é a única palavra de Deus. Deus tem falado também na história. A própria pandemia faz parte de um chamamento divino, eu poderia assim dizer. Então nós somos chamados também a lançar um olhar espiritual para essa pandemia. Show. A gente falava aqui, né, sobre a questão dos riscos, né? Eu falei sobre a questão da alimentação, né? E aí você pode pensar, mas isso não é mais psicológico? Não, isso que eu estou falando, é muito difícil a gente separar. A gente até tenta, mas é muito difícil separar. Porque a gente vai falar da gula, que é um pecado capital gravíssimo. Muita gente, quando vai falar do pecado da gula, fala rindo, né? E ó, fui muito guloso, né? Nessa quarentena, fui muito guloso, como se fosse um pecado mínimo. Mas não é. É algo que te escraviza. É algo que não faz mal apenas ao teu corpo. Faz mal à tua alma. Porque isso depois terá reflexo. Porque a gula vai desenvolver o que em você depois? A preguiça. Vai desenvolver também em você um movimento de querer satisfazer-se em tudo. Até uma pessoa gulosa é uma pessoa que não sabe bem relacionar-se no seu trabalho. Não sabe relacionar-se bem na sua vida afetiva. Por quê? Porque assim como ela consome a comida como uma compensação, as relações dela também são de compensação. Então, o namoro dela não é um doar-se. O casamento dela não é um doar-se. A relação com os filhos não é um doar-se. É pelo contrário. É um pai e uma mãe que quer consumir os filhos. Os filhos são para mim. Os filhos são para me satisfazer. Por quê? Porque eu desenvolvi em mim uma escravidão de alimentar-me para me satisfazer. Só que existe dentro de mim um vazio muito grande. E esse vazio só pode ser ocupado por Deus. Se eu não ocupo, se eu nego a Deus, se eu o rejeito, eu tenho a tendência de divinizar, de idolatrar alguma outra coisa. E pode ser a comida, pode ser a bebida, pode ser, aqui eu separei também, as próprias compras. Quando as pessoas não podem sair, e aí começam, através dos sites, fazer compras endividantes. A gente sabe que o Brasil está numa iminência de uma crise econômica muito grande, muito grande. Perfeito. Né? Os nossos governantes estão passando por maus bocados nessa questão da administração, enfim, aquela coisa toda, né? O desafio, essa coisa toda, fica em casa, não fica em casa, protege só os vulneráveis, mas não, todo mundo tem que responder, não vai trabalhar. Enfim. Nossa Senhora. Só que, infelizmente, existem muitas ideologias, né, por trás disso. Existem também alguns interesses. Mas é importante cada um voltar-se para a sua própria racionalidade e pensar que a importância também, não só de se precaver, de se cuidar, como também de manter a economia. Que não é só interesse dos políticos, é interesse, sobretudo, dos mais pobres. Enfim. Então, a gente tem que procurar aí a virtude, o meio. É mais difícil, né? As pessoas vão ao extremo. E é legal. Vamos ligar para a pandemia e vamos trabalhar. Não é assim. Tem que ter a qualidade, tem que ter o cuidado. Agora, sim, a preocupação, Eduardo, é isso. Quando se não tem espiritualidade, é claro que existem muitas pessoas virtuosas que não são, vamos dizer assim, religiosas. Elas são virtuosas. Porém, eu costumo dizer isso para os meus fiéis, né? Ser cristão não é ser apenas uma pessoa boa. Ser cristão não é ser apenas uma pessoa disciplinada. O cristão é aquele que é chamado a dar a vida pelo outro. Entende? É isso aí. Então, porque não importa tanto o fazer bem, mas a finalidade com que se faz o bem. Então, assim, qual é a minha intenção em estar fazendo isso? É vaidade? É poder lá na frente obter resultados? A espiritualidade ajuda você também a ter uma vida de oferta, de doação, de generosidade, de um serviço desinteressado, um serviço gratuito. Pode ser que aquele a quem você serve seja até ingrato a você, mas isso não te rouba a alegria. Isso não faz com que você pare de servir. Pelo contrário, isso te impulsiona. E isso te dá uma alegria, porque você não serve ele propriamente por causa dele. Você serve ele por algo ainda muito maior, que é Deus. Né? Então, quando a gente serve, a gente participa da generosidade divina que nos serve.
Então, assim, quando eu estou servindo uma pessoa, e essa pandemia eu acho que é uma grande oportunidade da gente voltar a nossa vida. Se nós estamos vivendo de forma egoísta ou vivendo de forma, né, generosa. Porque alguém não consome a vida, não consome a sua vida pelos outros, termina sendo consumido pela vida. Tanto é Jesus, ele fala assim: aquele que perder a sua vida por amor a mim, ao Evangelho, vai ganhá-la. Jamais vai perdê-la. Ou seja, então aquele que arrisca a sua vida por amor a ele, ao Evangelho. Agora, aquele que pensa conservar a sua vida, ou seja, aquele vai perder a vida. Então, assim, aquela pessoa que pensa assim, eu vou aqui me conservar, eu não quero me envolver com o outro, não quero me envolver com o problema do outro, o outro sempre me traz... Essa pessoa que procura essa reclusão, digo, interior, né? É a pessoa egoísta, que fala, eu vou ligar agora só para mim, para tudo. Essa pessoa corre o grande perigo de perder o mais barato da vida. Que é amar, né? Exato. Amar é isso, né? Amar é isso. Que é a grande regra, né? Sim. É a grande regra. Grande, né? Quem tem espiritualidade não vai cair nessa cilada, né, dessas compensações de compras na internet, né? Muito importante. Mas eu poderia perguntar assim, eu acho, Eduardo, eu estou até com medo de encerrar o tempo sem eu falar... Não, eu tô olhando aqui, falta 4 minutos no meu relógio. Eu não sei se vai cair antes, mas é uns 4 minutinhos. Tá muito bom. 3 minutinhos, 4. Parece que foi 20 minutos. Não, pra mim também a gente ficava conversando aqui mais horas e horas. Mas uma visão espiritual que nos ajuda muito a passar por esses tempos é o seguinte: está escrito em Mateus 10, 28. Diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Interessante. Eu acho que é um dos versículos que muito nos ajuda a enfrentar essa pandemia. Por quê? Diz aqui Jesus: não tenham medo dos que matam o corpo. Ou seja, esse vírus só pode matar. Isso não quer dizer que Jesus está dizendo que a gente não deva nos precaver, ser prudente, né? Ser prudente, ter cuidado, sobretudo com as pessoas que estão sofrendo maiores riscos. Devemos sim prestar essa solidariedade, esse amor, esse serviço, esse cuidado. Porém, nós não devemos ter medo no sentido de nos apavorar. Nós não devemos nos desesperar contra esse inimigo que se chama coronavírus. Nós temos, sim, diz aqui o Senhor, ter medo é daquele que pode destruir a nossa alma e o nosso corpo no inferno. Quem é que pode destruir? O pecado. Só. Nada mais. O pecado. Só o pecado. Então, os vícios é que podem destruir não só nosso corpo, a nossa alma no inferno. Então, assim, é muito importante essa perspectiva também para a gente tornar as pessoas mais espirituais. Top, padre, top. Pô, eu acho que assim, o tempo tá acabando, a gente poderia continuar tocando aqui, mas o senhor acho que fechou com chave de ouro aí, porque na verdade é o seguinte, o senhor deu muita dica prática, eu acho que isso que é legal, e é bom a gente só, né, deixar claro essa questão da espiritualidade no sentido de serviço, né, e quando você serve, você não tem tempo, inclusive, para ficar pensando nas merdinhas da sua cabeça, nas informações em excesso que vai te levar a essa ansiedade. Está servindo, meu amigo? Inclusive, tá também, focado no próximo, pau quebra. E Eduardo, inclusive também isso aqui, essa live, ela tem em vista, né, um serviço. Ela tem em vista um bem coletivo. Isso é fantástico. Muito bom. Exato. Agora, um outro perigo também é porque muitas pessoas têm feito live, muitas pessoas têm ido às vezes. Isso é maravilhoso, porque algumas pessoas estão se abrindo a essa realidade que antes desprezavam. Isso é bom, esse meio de comunicação não negá-lo. Porém, o perigo todo é que isso tem se tornado uma vitrine social e as pessoas têm se caído na cilada, né, de querer ser invejada, de querer ser vista, de querer ser cobiçada. Isso também atrapalha a espiritualidade. E às vezes as pessoas podem servir-se exatamente da fé por essa vaidade. Isso causa muita frustração, isso causa também muitos outros problemas, não só espirituais, como emocionais, enfim. Então, assim, é um perigo também, cuidado. Agora, se a pessoa vai para as redes sociais, né, porque... Falta 30 segundos, eu vou te chamar de novo, hein? Vai encerrar, eu vou te chamar de novo. Vamos lá, termina. Vai lá, deixa eu salvar isso aqui e vou te chamar de novo, peraí. Tá, beleza. Peraí.